Alô, ouvinte! Olá, você que escuta nosso podcast. A gente estreia hoje o Levante Sua Voz, podcast do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social. No nosso programa, você fica por dentro das análises mais precisas sobre os temas quentes da comunicação no Brasil e no mundo. Aqui a gente fala de política de comunicação, liberdade de expressão, direitos humanos e outros assuntos. E conta sempre com a opinião de especialistas e movimentos sociais que acompanham os temas de perto. Um programa com diferentes sotaques e contribuições de todo o país. Aqui quem fala é o Bruno Marinoni. Eu sou Mônica Mourão e o Levante Sua Voz está começando. Contra todas as violações, contra todas as opressões, levante a sua voz. E aí, Mônica, tudo bem? Estamos estreando esse podcast hoje e eu vou fingir que eu não sei qual é o tema, para fazer um pouco de suspense. Conta pra mim aí, pros ouvintes e pras ouvintes, o que vai ter nesse nosso episódio de hoje. Oi, Bruno. Tudo beleza? Esse teu fingimento, inclusive, é bem apropriado para o nosso tema. A gente vai falar de fake news. You are fake news. É isso mesmo. A gente vai falar sobre as chamadas fake news. Ou melhor, a gente fala hoje sobre desinformação. Ah, boa! Tu viu que em julho vários perfis do Facebook que espalhavam desinformação foram removidos? Vi sim. No dia 8, a empresa anunciou que ia remover 35 perfis por causa do que ela considera comportamento inautêntico. Entendi, Mônica. Faz um favor, explica o que quer dizer esse tal de comportamento inautêntico. Então, quando um perfil de rede social funciona de forma estranha, com um comportamento que não parece de um ser humano, é provável que alguém esteja usando um programa de computador para viralizar informações falsas. E foi isso o que o Facebook identificou. Faz sentido. A ação derrubou 35 contas, 14 páginas e um grupo do Facebook. Além deles, removeu 38 contas do Instagram. Todos eles tinham o tal de comportamento inautêntico e se faziam passar por jornalistas e veículos de notícias. Sim, e esses perfis foram identificados como ligados à família Bolsonaro e ao antigo partido dele, o PSL. O Facebook diz que os conteúdos publicados por essas contas inautênticas falavam de política e da pandemia. Alguns deles já tinham sido removidos por violação dos chamados padrões da comunidade, incluindo o discurso de ódio. Isso de identificar comportamento não autêntico em vez de censurar o conteúdo parece ser um bom caminho, né? Porque você desmantela parte do mecanismo de campanhas de desinformação sem fragilizar a liberdade de expressão. Sim, o Intervozes tem acompanhado bastante a pauta e tem chamado a atenção para o fato de que existe uma verdadeira indústria da desinformação. Inclusive, acho que vale a pena a gente explicar um pouquinho por que é que a gente prefere falar desinformação em vez de usar a expressão fake news. You are fake news. Literalmente, fake news é uma expressão inglesa que significa notícia falsa. Mas nem tudo que a gente chama assim é exatamente notícia ou é falso. Existem notícias descontextualizadas, mensagens de alerta, falsas pesquisas e muitas outras maneiras de desinformar. Então, a gente não pode se limitar a essa ideia de fake news. Outra vantagem de usar o conceito de desinformação é que a gente não reproduz um problema que a gente enfrenta desde, pelo menos, a campanha eleitoral dos Estados Unidos de 2016, quando o atual presidente Donald Trump popularizou a expressão. Ele chamava de fake news as pessoas e veículos que criticavam ou traziam informação que atrapalhavam a campanha dele, como forma de desqualificar quem discordava. You are fake news. Ah, então é por isso que a produção do programa fica repetindo esse áudio o tempo inteiro. Exatamente. You are fake news. Então é isso. As chamadas fake news são, na verdade, um fenômeno de desinformação que confunde e interfere no comportamento das pessoas. Alguns mecanismos são programados para se aproveitar dos nossos hábitos em relação à produção e à circulação de informações. Sim, e é isso que fazem, por exemplo, os perfis com comportamentos inautênticos que a gente falou antes. É diferente do tio do Zap, que repassa uma mensagem defendendo o uso da cloroquina contra a Covid-19. A cloroquina comprovadamente não tem nenhuma eficácia no tratamento do coronavírus. Mas não foi o tio do Zap quem criou esse conteúdo, muito menos ele está ganhando alguma coisa com isso. E ele provavelmente só acreditou naquela informação porque o mecanismo das plataformas digitais usa os dados pessoais dele para escolher os argumentos mais fortes para convencer esse indivíduo. Quer um exemplo dessa indústria da desinformação? Durante a campanha do Donald Trump em 2016,
Alguns jovens europeus da Macedônia, em uma cidadezinha chamada Veles, utilizaram a ferramenta Google AdSense para espalhar a desinformação na campanha estadunidense. Eles criaram contas com conteúdo falso e vendiam espaço para anunciantes. Nesse caso, utilizando dados pessoais do banco de dados que a Google controla. Bem lembrado, essa galera influenciou as eleições e nem tinha nenhum interesse especificamente político, só queriam ganhar dinheiro. Pensando em casos como esse, cyberativistas criaram um grupo chamado Sleeping Giants para atacar justamente essa lucratividade da indústria da desinformação. Esse grupo expõe anunciantes que veiculam publicidade em sites que publicam desinformação. Eles atuam agora também no Brasil e já conseguiram que o Banco do Brasil deixasse de anunciar em alguns sites. You are fake news. Além do interesse econômico, a indústria da desinformação também opera na política. E são esses os casos que geralmente têm mais preocupado as pessoas. A ameaça à democracia é mais evidente. Alguns grupos produzem desinformação com o objetivo explícito de defender ou atacar pessoas e ideias, usando mecanismos de impulsionamento de conteúdos e de financiamento baseados nos nossos dados pessoais. Esses mecanismos são comercializados pelas plataformas digitais. Então, Mônica, dá pra ver que o problema tá longe de ser simples. E enfrentar isso não é fácil, não. Existem atualmente no Brasil muitas iniciativas para enfrentar a desinformação, mas a maioria delas é bastante problemática. Com muita pressa de apontar e punir culpados por essa desinformação, elas dão margem para violações graves ao direito da privacidade e à liberdade de expressão. Além disso, elas extrapolam o princípio da razoabilidade, arriscando jogar na cadeia pessoas que podem ter compartilhado informação falsa por mera distração. São iniciativas que expressam um forte conteúdo punitivista e que aumentam o grau de monitoramento e vigilância da vida, o que é muito perigoso para a democracia e os direitos das pessoas. O Intervoz, junto com a Coalizão Direitos na Rede, acompanhou nos últimos meses o debate do projeto de lei 2630. Aprovada no Senado, a proposta ficou conhecida como PL das fake news. Pois é, Mônica. E o texto que seguiu para a Câmara dos Deputados tem muitos pontos delicados. Agora os movimentos sociais tentam chamar a atenção para os pontos que trazem maior risco para os direitos à privacidade e à liberdade de expressão. Um exemplo é a exigência de documento para se criar contas nas redes sociais, o que pode resultar em mais monitoramento, vigilância e perseguição às pessoas por causa das suas opiniões. Por isso convidamos Marina Pita, que faz parte do Intervozes e está lá em Brasília acompanhando bem de perto essa discussão, para atualizar como é que está a tramitação do projeto de lei. Após algumas propostas de versões muito ruins do texto, que foram duramente criticadas na internet e por meio da imprensa, se chegou a um texto que já não mais trazia a definição de desinformação e não mais trazia dispositivos criminais vários e diminuía o tamanho do problema em relação à identificação massiva dos usuários nas redes. Esse texto, apesar de ainda ter muitos pontos problemáticos, também trouxe alguns pontos positivos, como a transparência de anúncios, a obrigação de relatórios de transparência pelas empresas de redes sociais, a proibição de disparos em massa em serviços de mensageria, a obrigação de transparência de robôs. E além disso tudo que a Marina contou, a gente pode vislumbrar também um problema relacionado à exclusão, né? A corrida das pessoas para ter acesso ao auxílio emergencial revelou um problemão em relação à falta de documentos e registros. Existe muita gente invisível no país. Gente sem documento nenhum, que nem entra nas estatísticas. Imagina que loucura pedir comprovante de residência como critério para ter acesso ao direito à internet num país com os problemas de moradia que tem o Brasil. Agora, na tramitação na Câmara dos Deputados, há uma tentativa de reverter as críticas pela falta de debate e tempo de maturação do texto. Está em andamento um ciclo de debates em torno dos pontos mais polêmicos e mais criticados. Entre eles, a proposta de rastreabilidade das mensagens no serviço de mensageria, que, se aprovada, violará o direito à proteção de dados dos brasileiros e brasileiras. A Coalizão Direitos na Rede, da qual o Intervozes integra, tem produzido uma série de notas de cada uma das etapas que podem ser acessadas no site da coalizão. E se você que nos ouve quiser mais informações sobre o PL das fake news,
Acesse a página eletrônica direitosnarede.org.br. Você encontra mais informações também nas redes sociais do Intervozes. Lá a gente disponibiliza para download gratuito a cartilha Desinformação, Ameaça ao Direito à Comunicação muito além das fake news, e a publicação 10 Maneiras de Enfrentar a Desinformação. A cartilha da desinformação, inclusive, foi nosso amigo Bruno aqui quem redigiu. Sim, eu escrevi essa cartilha com a colaboração de um grupo de militantes do Intervozes. E a gente também lançou o livro Desinformação, Crise Política e Saídas Democráticas para as Fake News, escrito a várias mãos. Nele a gente aprofunda um pouco mais esse debate. Quem quiser dar uma lida, vai encontrar o livro no site da editora Veneta. É só procurar lá. E para quem quiser conhecer melhor essa história da relação entre as eleições de 2016 e a desinformação, sugerimos o documentário Privacidade Hackeada. O filme narra o escândalo do vazamento de dados que envolveu o Facebook e a empresa Cambridge Analytica. Tá ouvindo esse som? Não, que som? Escuta só. Vozes amplificadas. Alô, ouvinte! Você está acompanhando o programa Levante Sua Voz e essa é a nossa sessão Vozes Amplificadas. Aqui a gente conversa com a galera que está fazendo comunicação popular e também que atua em várias frentes de luta pelo Brasil. É um pessoal que tem muita coisa importante para dizer, mas que muitas vezes a gente não fica sabendo porque estão fora dos circuitos concentrados da mídia. Então se liga que hoje a gente vai conversar com 3 pessoas. A primeira é a Francine Dutra, que integra o projeto Jovens Comunicadores da Bem TV de Niterói, no Rio de Janeiro. A Francine se formou nesse ano na primeira turma do projeto, que começou com 60 jovens e agora já está com 500 comunicadores. Ela mora na comunidade do Baldeador, também em Niterói, e é de lá que ela vai contar pra gente como tem percebido a questão da desinformação na sua região. Quando eu entrei pro projeto Jovens Comunicadores e compreendi tudo, eu imediatamente conversei com a presidente da Associação de Moradores aqui do bairro do Baldeador e Cova da Onça. Falei com ela sobre a proposta, pedi a ela que ela me ajudasse a compartilhar as informações que eu ia estar postando na lista de transmissão para as pessoas que ela tem contato e eu não tenho, daqui próximas. Então ela fez um grupo para estar passando informações com todas as pessoas que ela tem acesso ao WhatsApp, que são muitas pessoas daqui do Baldeador e da comunidade próxima, que é a Cova da Onça. E eu enviava para ela as informações que a gente pesquisa, que a gente busca a fonte, que a gente encontra a veracidade e compreendendo a necessidade da compreensão da informação verídica dentro do nosso bairro. E além da lista de transmissão no WhatsApp, a gente também compartilha nas nossas redes sociais, que, como eu disse, é onde mais estamos conectados na maior parte do tempo com todas as pessoas próximas. A gente conversou também com o Walter Oliveira, da Rede Mocoronga, que reúne cerca de 31 comunidades no entorno de Santarém, no Pará. O projeto realiza oficinas de rádio, audiovisual, produção impressa e de conteúdo na internet com a juventude. Oi, Walter! Como é que vocês têm observado aí em Pedra Branca e em Santarém o problema da desinformação? E é muito difícil nesse momento de pandemia, onde a gente não pode mais ir lá na comunidade e trabalhar essa questão das desinformações que acontecem muito na comunidade. Então, tem lugar que só pega Wi-Fi, internet, e a gente sabe que as fake news rolam muito pela internet. Por exemplo, de que essa doença já está passando, quando na verdade não está passando, Tem pessoas que não estão mais usando máscara, e a gente está na força-tarefa de falar, não, a gente viu que amenizou, que a gente não está vendo mais aquelas pessoas nas portas dos hospitais, porque antes as pessoas sentiam sintoma, qualquer sintoma corriam para a porta dos hospitais. Hoje as pessoas já estão dentro dos hospitais, então os hospitais estão superlotados, mas parece que naturalizaram essa pandemia. O Walter mandou pra gente também umas fotos muito lindas, com o cinema que eles faziam em praça pública, antes do isolamento social. Deu ainda mais vontade que a pandemia tenha logo um fim para conhecer o projeto de perto.
E nesse período de muita troca de mensagens sobre saúde por conta da Covid-19, ainda tem uma preocupação maior em relação à desinformação. Nossa amiga Gisele Martins, que é jornalista, mestre em Educação, Cultura, Comunicação e Periferias Urbanas e integrante da Frente de Mobilização da Maré, no Rio de Janeiro, nos contou como é que o pessoal lá do Complexo da Maré está fazendo na comunidade para informar as pessoas sobre o coronavírus. Fala tu, Gisele. Estamos fazendo faixas para colocar nas principais ruas da Maré. Estamos produzindo cartazes para serem colocados nos comércios, bares, igrejas, supermercados. É importante colocar que não é panfletagem, porque panfletagem aumenta o risco. Estamos colocando cartazes nas paredes. Estamos com um carro de som. Alugamos um carro de som com áudio, alertando os moradores sobre os sintomas, sobre quando procurar um médico, sobre os grupos de risco e também colocando que para as pessoas ficarem em casa. E também estamos produzindo vídeos e cards também para as redes sociais. Para as redes sociais eu digo Facebook, Instagram e também grupos de Zap, né? Já que também é uma outra forma de alcance dentro para o público que a gente tem. E todo esse material vem sendo feito com o respaldo dos profissionais de saúde da Maré para a gente também não cometer nenhum erro nessa forma de comunicação. Ideias para adiar o fim do mundo. A gente está tentando aprender com o escritor Ailton Krenak, líder indígena e ambientalista, a empurrar o céu para respirar quando ele estiver ficando muito baixo. E a lembrar que sempre podemos contar mais uma história para adiar o fim do mundo. Por isso, resolvemos que nos nossos episódios do Levante Sua Voz, vamos pensar em caminhos para uma comunicação do bem viver. Para nossa estreia, nada melhor do que comida para adiar o fim do mundo. Eu não sei se o Bruno tá cozinhando mais nessa quarentena. Aqui em casa a louça se multiplica. Mas, como infelizmente a quantidade não significa necessariamente qualidade, eu resolvi pedir ajuda pro pessoal da Articulação Nacional de Agroecologia. Tô cozinhando mais sim, e tenho comprado alguns alimentos pela internet. No endereço feirasorgânicas.org.br dá para ver onde tem feiras e cestas orgânicas em algumas cidades do país. Além dessas, outras estão listadas na página do Greenpeace, na seção Encontre um produtor agroecológico perto de você. Vamos deixar todos os links citados aqui na descrição desse episódio. E para ter opções de receita com esses produtos, dá para consultar os livros Memórias de Cozinha, Mulheres e Receitas Insurgentes, Receitas das Florestas que a gente planta e Panela Sergipana. Com uma busca na internet, você acha rapidinho. Outra ideia é ver se na sua cidade dá para adquirir produtos de articulações locais de agroecologia, do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, ou do MPA, que é o Movimento dos Pequenos Agricultores. Assim você come melhor, fortalece a agricultura familiar e colabora para a soberania alimentar. E quando a gente cozinha, usa menos os aplicativos que tanto exploram as entregadoras e os entregadores, né? Lembrando, cuidado aí com a desinformação, nenhum alimento vai curar ou mesmo prevenir a Covid-19. Mas com certeza comer comida de verdade faz bem para a saúde. E a gente termina agora o Levante Sua Voz. Essa é uma produção do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social. Na produção, a gente mesmo, Bruno Marinoni e Mônica Mourão, sempre com o apoio de Gisele Mendes e Maria Mello. Na edição, Iago Werneck e Raquel Baster. A gente se encontra no próximo Levante Sua Voz.